Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Frá. Estou chegando aqui para falar tudo sobre a partida de ontem, que o Flamengo obteve uma vitória muito, mas muito especial, né? Uma vitória que nos leva a uma semifinal da Libertadores da América, no Corinthians de 1-0, né? Com um gol do Pedro, né? Numa enfiada de bola de 3 dedos no nosso mágico, do nosso gênio Arrascaeta. Fizemos no agregado 3-0. Ganhamos o Corinthians lá na Neoquímica Arena na semana passada, no primeiro confronto, e ontem ganhamos de 1-0 no time do Corinthians, né? Estamos esperando no confronto de Talheres e Vélez Sarsfield para saber o nosso adversário da semifinal. Vamos falar também de um novo jogador que o Flamengo vai poder escrever nessa próxima fase da Libertadores, galera. E também peço a vocês, né? Peço a vocês que cheguem, né, galera? Chegue, mas chegue com força, dando aquele like de confiança, metendo aquele dedão no like, galera. A gente precisa de like, cada vez mais like nos nossos vídeos. Peço a vocês também que acione aqui embaixo o sininho das notificações, compartilhando todo o nosso conteúdo e comentando aqui embaixo o que vocês acharam da vitória de ontem e qual a perspectiva de você como torcedor tem do Flamengo daqui pra frente, seja na Libertadores, no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Peço o comentário de vocês, opinião de vocês, e agradeço a todos meus 1.250, quase 1.250 inscritos no nosso canal, né? Peço a fidelidade de vocês, a ajuda de vocês, para cada vez mais dobrar, multiplicar a quantidade de inscritos no nosso canal. Muito obrigado por vocês estarem ajudando e levando o canal Sempre Frá a cada vez mais longe, garantindo para vocês cada vez melhores matérias, melhores conteúdos e melhores qualidades nos nossos vídeos, galera. Então, vamos começar a falar sobre o nosso clube de regatas do Flamengo. No tocante ao que foi no Maracanã ontem, Flamengo 1, Corinthians 0. Flamengo é semifinalista da Libertadores. Galera, o Flamengo voltou a vencer o Corinthians na noite de ontem, dia 9, desta vez por 1-0 no Maracanã. E assim garantiu a sua classificação às semifinais da Libertadores. O jogo no Maracanã foi mais equilibrado do que o jogo de ida, mas o rubro-negro controlou a partir do gol de Pedro, né? E avançou sem muito susto, né? Somando os 2-0 da ida, a vitória fechou o confronto com 3-0 no placar agregado. Classificado, o Flamengo segue vivo em 3 frentes e aguarda o confronto argentino entre Talheres e Vélez Sarsfield. E esse confronto é hoje na Argentina, às 21h30, para conhecer o próximo adversário na Libertadores. Já o Corinthians está forçado a reagir rápido para que a eliminação não tenha impactado também no Brasileirão e na Copa do Brasil. Os times voltam a campo no final de semana. No sábado, dia 13, o Corinthians recebe o Palmeiras em duelo de líderes e vice-líder do Brasileirão. E no dia seguinte, no domingo, o Flamengo tem um jogo direto contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está na nossa frente, né? O primeiro de 2 jogos seguidos. Lembrando que o Flamengo iniciou a partida disperso e deixando buraco no sistema defensivo, né? O time demorou a fazer a leitura de William, né? Do Corinthians, que flutuava entre os volantes e criava oportunidade. O William, que teve a sua melhor apresentação pelo lado corintiano, né? Como no primeiro tempo, então, teve uma participação fundamental. No segundo tempo, cansou um pouquinho, né? E após sofrer alguns sustos, né? A verdade é que o Flamengo acabou se reorganizando, né, e controlou a partida, terminando o primeiro tempo melhor em campo, mesmo sem grande chance, né? Na etapa final, o rubro-negro voltou muito mais ligado, passou a pressionar e encontrou o caminho do gol com seu maestro Arrascaeta, né? Logo em seguida, o corintiano Bruno Mendes foi expulso e a classificação do Corinthians foi botada no bolso pelo Flamengo. A aposta de Vitor Pereira foi na Juventude e na marcação forte com 3 volantes. O time até conseguiu alternar momentos de marcação fechada na frente da área, com boas subidas coletivas para abafar a saída de bola do Flamengo. Batalhou, pressionou, mas
não teve jeito, teve que se lançar ao ataque no segundo tempo e sofreu o gol de Pedro, logo depois do intervalo. Depois da expulsão de Bruno Mendes, só esperou o tempo passar, né? Pagou pelo jogo ruim, lá na ida, né? Dentro de casa. O camisa 14, o Arrascaeta, mostrou mais uma vez porque está sobrando com a camisa do Flamengo. No gol de Pedro, tirou o Fagner da jogada e deu uma linda assistência de 3 dedos para o atacante Pedro chegar de carrinho. E logo em seguida, fez uma outra bonita jogada e deixou o Gabigol na cara do gol, mas o camisa 9 foi parado por Cássio, né? O uruguaio parece não fazer força para jogar o fino da bola. Já tinha sido assim no jogo de ida e foi de novo na volta, né? O experiente lateral esquerdo, Felipe Luiz, não teve uma partida muito boa, né? Não teve uma partida ruim, mas cedeu muito espaço no início do jogo. Com uma atuação muito discreta, destoou um pouco mais dos demais, né, companheiros. Galera, e o Yuri Alberto, pelo lado do Corinthians, foi contratado pela esperança de gol do time do Corinthians. O camisa 7 demorou a achar seu melhor futebol no Corinthians. Ainda não fez um gol ainda sequer, nos 7 jogos que disputou. E no Maracanã teve chance. No primeiro tempo, chegou a ter uma bola num contra um, mas se atrapalhou com a bola e foi desarmado. Foi substituído por Roger Guedes na etapa final. Lembrando também que o início do Corinthians foi frenético, né? E teve chance para os dois lados. Logo aos 2 minutos, Pedro criou a primeira chance do Flamengo. Uma bicicleta que passou perto. Depois da primeira pressão, o Corinthians equilibrou o jogo e adiantou a sua marcação. Primeiro, o Adson roubou uma bola quase na linha de fundo e exigiu uma ótima defesa do goleiro Santos. Em seguida, Fausto ficou livre na área, mas pegou mal de primeira. O Flamengo então respondeu em um cabeceio perigoso de Everton Ribeiro, que a bola passou rente ao travessão. Tudo isso em apenas 16 minutos de jogo. O Flamengo entrou em campo querendo ter posse de bola e controle do meio-campo. O Corinthians preferiu ser combativo na marcação e rápido depois dos desarmes. Depois do início agitado, as duas estratégias viraram práticas. O rubro-negro quase saiu na frente após uma tabela de Everton Ribeiro e Rodinei. E depois de um novo chute longo de Gabigol que passou próxima à trave, o alvinegro se segurou e tentou usar a velocidade pelos lados, mas o primeiro tempo terminou sem gols, né? O Corinthians voltou com uma formação diferente no segundo tempo, o volante a menos e o Renato Augusto em campos. A intenção era atacar mais, mas não deu tempo. Logo aos 7 minutos, o Flamengo abriu para cá com Pedro após uma escapata de Arrascaeta nas costas de Fagner. Daí em diante, a eliminatória estava decidida. E não é à toa que os primeiros gritos eliminados começaram a soar no Maracanã, 10 minutos depois do gol do Flamengo. E a ampla vantagem deixou o Flamengo à vontade no jogo e o Corinthians não se encontrou mais na partida. O rubro-negro já controlava completamente a partida quando o Bruno Mendes acabou sendo expulso por uma falta de mão na bola, como era o último homem. Daí em diante, colocou o adversário na roda. Só não fez mais gols porque Gabigol se cansou de perder gols e parou em Cássio 2 vezes. Na terceira, furou após uma ótima jogada de Arrascaeta e na última mandou para fora. Lembrando também que a seleção brasileira marcou presença no Maracanã, né? Com os auxiliares de Tite, né? O auxiliar Kleber Xavier e Matheus, filho do técnico, também integraram a comissão lá que estava de olho no jogo. Eles estiveram em um dos camarotes para acompanhar e observar possíveis candidatos de futuras convocações. Ambos, exclusive, já trabalharam com Tite no Corinthians. Lembrando também que o jornalista Benjamin Bach, corintiano declarado, não escapou das provocações do rubro-negro durante a partida. Situado na tribuna de imprensa do Maracanã, ele foi identificado por torcedores do Flamengo que estavam próximos no setor oeste e teve que ouvir o grito de eu, o beija, pi, já sabe, né, galera? O beijo se pi. A disputa dos barulhos das torcidas foi um grande destaque também no jogo de ontem. A torcida do Flamengo e Corinthians fizeram um duelo na arquibancada do Maracanã antes da bola rolar, né? O estopim foi quando os times subiram ao gramado e a frenesi durou até o apito final. Depois, com a classificação encaminhada, a torcida do Flamengo fez uma festa linda e provocou com gritos de eliminado, né? A do Corinthians cantou até o final, mesmo com o time dominado no gramado, né? Mais uma vez, o goleiro Cássio, né, que alcançou uma marca muito grande, né? Alcançou ali o segundo lugar
nas listas de jogadores que mais entraram em campo pelo Corinthians, com 607 jogos nas contas do Almanac do Timão. Serviço de dados histórico do Alvinegro, Cássio está empatado com o Luizinho, o pequeno polegar, o ídolo de 1950 a 1960. A expectativa é que o goleiro se isole na segunda posição no clássico contra do Palmeiras, agora na Arena Neoquímica, né? Vamos falar da ficha técnica do Flamengo 1, Corinthians 0. Pelas quartas de finais da Libertadores da América. No Maracanã, o árbitro do jogo foi Stoichvich, né, e auxiliar foi Richard Trindade e Carlos Barreira, todos do Uruguai, com o árbitro do VAR, Leodon Gonzalez, cartões amarelo para Léo Pereira pelo lado do Flamengo e Raul Gustavo pelo lado do Corinthians, cartão vermelho, Bruno Mendes, né? O público foi de 68.418 presentes, com 62.082 pagantes, uma renda quase 5 milhões e meio, né? Nossa, uma renda muito boa, 5 milhões e meio quase, aproximadamente. O gol do Pedro aos 7 minutos do segundo tempo deu vitória ao Flamengo, que formou com Santos, Rodinei, depois Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, depois Diego, Thiago Maia, depois Vidal, Everton Ribeiro, depois Vitor Hugo, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e depois Everton Cebolinha. O técnico Dorival Júnior. O Corinthians formou e perdeu com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul Gustavo e Fábio Santos, Duqueiroz e Rony, depois Juliano, Fausto Vera, depois Renato Augusto, Adson, depois Balbuena, William, depois Gustavo Mosquito, Yuri Alberto, depois Roger Guedes, o treinador Vitor Pereira, né, galera? E o Corinthians tem agora essa competição da Copa do Brasil para tentar uma reabilitação, né? Com essa vitória de ontem, né, pela Libertadores, né, o Flamengo também ele atinge um feito inédito na competição e consolida o poderio financeiro, né? Quando iniciou seu projeto de austeridade, ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o discurso era o de fortalecer ao ponto de não só chegar à Libertadores, mas esporadicamente se consolidar e estar sempre disputando os títulos. À época, isso se tornava até visível, né? Mas passando os anos de freios de mão puxado e a chegada da bonança, o Flamengo se vê na realidade inédita de chegar à terceira semifinal da competição nos últimos 4 anos, feito não alcançado nem nos áureos tempos de Zico e companhia. O clube até atingiu o patamar similar, chegando a essa fase 3 vezes em 81, 82 e 84. Mas o regulamento da competição era um pouco mais generoso. Em 82, o Flamengo, então campeão, já entrou na fase de grupo da penúltima etapa. Na ocasião, os vencedores de 2 chaves de 3 faziam a finalíssima, com um faturamento na casa de 1 bilhão em 2021 e contando com estrela com calibre de Gabigol, Arrascaeta, Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, Pedro, Everton, Cebolinha, entre tantos outros, o rubro-negro tem solidificado sua força no futebol brasileiro e sul-americano e vai agora da possível terceira final do torneio continental nas últimas 4 temporadas. Assim, e a meta de estar sempre disputando, estamos muito felizes por isso, né? Em 4 anos, estamos disputando a terceira semifinal de Libertadores. Acho que nem todos os tempos áureos isso foi possível. Vamos poder ter a felicidade de decidir em casa essa semifinal. Isso é importante, estar perto dessa arquibancada maravilhosa, essa torcida maravilhosa. Vamos ver se a gente vai para mais uma final de Libertadores, que é o que a gente deseja. Vai dar tudo certo se Deus quiser, declarou o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o autor do gol da vitória rubro-negro ontem sobre o Corinthians por 1-0, que confirmou a classificação da equipe. Pedro ressaltou que no elenco não há espaço para comodismo. É uma marca muito boa, terceira semifinal, né, desde 2019, mostra que o grupo está sempre querendo mais, que quer chegar às finais e mostra a qualidade do elenco. É um grupo que não relaxa, que não tira o pé para nada. Graças a Deus podemos vencer. Fizemos um bom segundo tempo e conseguimos essa marca. Esperamos fazer uma boa semifinal para chegarmos à terceira final, disse o atacante, que é o artilheiro da Libertadores, com 8 gols marcados. O adversário Flamengo das semifinais sairá hoje no confronto
às 21h30 entre os argentinos Talheres e Vélez Sarsfield. No jogo de ida, o Vélez venceu em sua casa por 3-2 e joga por um empate para ficar com a vaga. Já inclusive as possíveis datas das semifinais. A ida deve ocorrer em 30 de agosto ou 1º de setembro, já na Argentina, e a volta no dia 6 ou 7 de setembro, no Rio de Janeiro, no Maracanã. E o Flamengo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, visto que domingo, dia 14, recebe o Atlético Paranaense na sua luta de colar cada vez mais entre os primeiríssimos colocados desta competição, galera. Vamos falar também, né, que o Flamengo ganha um reforço para essa semifinal da Libertadores da América. O lateral Guilhermo Varela será inscrito na competição e o Mengão será a nova opção na lateral direita. E com a vitória de 1-0 sobre o Corinthians, o Flamengo se garantiu na semifinal da Libertadores. A 3 jogos do título, o torcedor já sonha com o tri e tem mais um motivo para ficar confiante. O reforço do lateral direito, Guilhermo Varela. O uruguaio será inscrito na competição e disputará a posição com o Rodinei, atual titular, e Mateuzinho. Agora resta saber quem deixará a lista dos 50 nomes para a entrada do atleta de 29 anos. Regularizado no Brasileirão, ele não pôde ser inscrito na Libertadores, pois os times só poderão fazer 3 alterações por fase. No caso, o Flamengo, entraram o atacante Everton Cebolinha e Arturo Vidal e Eric Pulgar. Os lugares do lateral direito, Maurício Isla, e dos meios campistas, William Arão e Andrés Pereira. Esse último deixou o mais querido, né, no mês de julho. Galera, lembrando também que além de Varela, o Flamengo sonha com a inscrição do meia Oscar a partir da semifinal da competição. Um atleta de 30 anos está perto de ser emprestado pelo Xangai, né, ao Mengão. O rubro-negro também tem interesse ainda no volante Wallace Udinese. O Flamengo e o jogador já se acertaram, mas o clube italiano não quer vender o jogador. Varela chega ao Flamengo após acionar uma cláusula na FIFA que o permitiu suspender o contrato com o Dinamo de Moscou da Rússia por 1 ano. O jogador de Copa do Mundo de 2018, Uruguai, passou ainda por Peñarol do Uruguai, Manchester United da Inglaterra, Real Madrid B da Espanha, e Frankfurt da Alemanha e Copenhague da Dinamarca. O lateral, por outro lado, não poderá jogar a Copa do Brasil deste ano, pois o período de novas inscrições já se encerrou, né? Como já está fora do mata-mata nacional e a Libertadores só volta em setembro, Varela agora foca no Brasileirão e tem chance de encarar o Atlético Paranaense no próximo domingo, dia 14, às 16 horas. O empate será no Maracanã, válido pela 22ª rodada da competição. Galera, vou ficando por aqui. O que eu tinha de falar do jogo de ontem, dessa extraordinária vitória do Flamengo que nos coloca na semifinal da Libertadores. Venho falar dessa nova inscrição do lateral Guilhermo Varela, né? E tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Desejo toda a sorte do mundo por Varela, que pode estrear agora nesse domingo contra o Atlético Paranaense. E vou ficando por aqui pedindo mais uma vez aquele dedão no like, galera. E também aqui embaixo acionando o sininho das notificações, compartilhando os nossos conteúdos e comentando o que vocês achem sobre o jogo de ontem e comentando qual vai ser o resultado do jogo de domingo. Espero que o Flamengo consiga ganhar para continuar subindo e colando lá entre os líderes da competição. É a competição mais difícil no momento que o Flamengo se encontra na quinta posição, oscilando 4ª e 5ª posição. Sabemos que já estamos bem caminhados na Copa do Brasil. Tivemos jogos aqui no Maracanã com o Atlético Paranaense que podiam ter feito uma vitória e uma classificação já aqui, mas o jogo foi 0-0, mas o Flamengo fazendo uma grande partida, desperdiçando várias oportunidades e nos dando a esperança pelo futebol, que mostrou aqui que podemos ganhar do Atlético Paranaense lá no Paraná. Já estamos na semifinal da Libertadores e estamos galgando próximo aos líderes do Campeonato Brasileiro. Galera, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e lembrando para vocês, isso aqui, ó, é sempre fraco. Valeu!